Meus irmãos, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma alegria em retornar à dimensão espiritual desta igreja, num dia tão belo, tão sublime, em que o nosso Deus nos concede mais vitórias. Estamos de pé, em meio a tanto caos, em meio a tanta palavra negativa, em meio a tantas palavras de catástrofes. Só se ouve falar de morte, 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 morte. É muito bom estar aqui para falar de um Deus que é vida, de um Deus que é soberano e nunca perdeu o controle de nada e nunca vai perder. Deus nunca perderá o controle da situação, porque Ele é soberano. Quem é soberano está sobre todas as coisas. Louva a Deus em estar aqui com o nosso pastor Antônio Ferreira, pastor Paredes, nosso Martins, todos os irmãos de uma forma especial. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero compartilhar com um texto que o Senhor colocara no meu coração a semana todinha. Livro de Números, 4º livro da Bíblia Sagrada. Livro de Números, capítulo de número 10. Oh, aleluia. Versículo 29. E Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para aquele lugar que o Senhor disse, eu o darei a vós. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Meus irmãos, quando o povo de Israel sai do Egito, ele sai de uma forma milagrosa, avassaladora, potente, grandiosa. Porém, não de uma forma tão organizada como Deus queria. Porque o nosso Deus, Ele é extremamente organizado. O nosso Deus, Ele é um Deus que tem tudo no seu devido lugar. Deus não é um Deus que trabalha com as coisas à toa. Não. Deus é um Deus que trabalha com os pontos nos pontos, as vírgulas nas vírgulas, os X nos X, e assim sucessivamente. Quando a gente lê o livro do Número, a gente vai compreender uma organização de Deus para com o seu povo. Primeiro, de uma forma dele se apresentar. Ele se apresenta ao povo de Israel que causa medo, pânico, pavor. O povo chama Moisés e diz: Moisés, realmente o caldo é grosso, Moisés. Fala tu conosco e não Deus, para que a gente viva. Porque tudo que Deus te disser, a gente vai cumprir, Moisés. Tudo que Deus te determinar, a gente vai fazer. Aí Deus diz a Moisés: quem dera que isso fosse verdade. Eu conheço o povo. Mas manda o povo para a sua tenda e tu fica comigo. Ou intimidade. Mande cada um dos filhos de Israel para a sua tenda, agora tu fica comigo. E a Bíblia diz que Deus aparece de uma forma terrível a Moisés. Se revela a Moisés. Entrega as leis para Moisés. E dá uma forma organizada do povo marchar. A marcha agora é uma marcha de conquista, não uma marcha de libertação. Quando o povo sai do Egito, é uma marcha de libertação, de liberdade. Mas quando o povo sai do Sinai, sai de uma forma organizada para conquistar. E o interessante é que ele coloca 4 tribos por cabeça de 3.
primeira tribo que sai é a tribo de Judá, com uma bandeira. A bandeira tem o insígnia de um leão, o leão da tribo de Judá. Ele sai agora com a bandeira de Efraim, com cabeça de 3, e lá na insígnia está um boi selvagem. Ele sai com a tribo de Dan, que tem lá na sua bandeira uma águia. E ele sai com a tribo de Rubem por cabeça de 3, que tem o rosto de um homem, que é as 4 faces do Evangelho de Cristo aqui na terra, aonde Israel cavalgava ou caminhava sobre elas. Só que quando ele sai, ele quer a ajuda de alguém experiente. Aí você pode até criar uma objeção e dizer assim: mas Deus não era suficiente. Deus não era suficiente, Deus é suficiente. Mas há uma grande diferença de uma fé alienada para uma fé inteligente. Se eu tenho pessoas que podem contribuir comigo para o reino de Deus, por que não aproveitá-las? Se eu tenho pessoas que têm um talento, que têm uma graça, por que não somar para o reino de Deus? Obabe era o cunhado de Moisés, era um homem extremamente profundo no deserto, ele conhecia o deserto. Aquele deserto do Sinai, que ia em direção à terra de Canaã, Obabe conhecia como a palma da sua mão. E Moisés disse para ele: vem conosco, porque nós estamos de viagem para a terra que o Senhor prometeu e dar a Israel. Vem, porque Deus prometeu boas coisas a Israel. Obabe até então não queria ir, mas Moisés, de tanto persuadir, a Bíblia diz que ele foi. Agora o interessante, e o que eu quero me prender nessa noite, pastor Antônio, é a expressão de Moisés para Obabe: estamos de viagem. Oh, glória! E essa semana todinha Deus começaram a falar comigo, Márcio. Nós estamos de viagem, né, meu filho? Quem está de viagem, quem está caminhando para o lar, ele suporta tanta coisa. Quando estamos caminhando para casa, irmão, não interessa. Eu me lembro, pastor, no meu primeiro campo Carrapateira, o pessoal quando ia trabalhar no Maranhão, aquela parte do sertão, ele sempre migra para o Maranhão para vender roupa, para trabalhar. E eles foram e vendiam, passava 2, 3 meses. E quando eles vinham, eles passavam fome, dormiam em postos de gasolina, não tomavam banho. Mas eles diziam que a vontade de chegar em casa superava todos os obstáculos. Quando eu vejo essa expressão de Moisés, acompanhe-me, estamos de viagem, eu sou inclinado a ver, a observar os salmos de degraus, os salmos dos peregrinos, que saíam para vender suas mercadorias, saíam para a parte de exportação. E a Bíblia diz que eles voltavam, traziam às vezes viajantes com ele, convidados com ele, porque onde o judeu falava, irmão, chegava, só falava da sua casa, só falava da sua cidade. A conversa que o judeu tinha quando saía de Jerusalém era somente uma: ah, se tu conheceras Jerusalém. Quem não se lembra daquela jovem cativa, que seus pais foram mortos e ela estava na Síria, e veio a angústia do seu senhor, o general Naamã, e ela disse para sua senhora: ah, se o meu senhor conhecesse o homem de Deus que está lá em Israel. Oh, aleluia! O judeu, ele só tem aleluia, há um desejo no seu coração, é de falar da sua casa, é de falar da sua pátria, é de falar do seu Deus, é de falar do templo, é de falar da grandeza do eterno. Oh, aleluia! E Deus está procurando pessoas, irmão Martim, que só falem das coisas do céu. Oh, aleluia! É tão bom, irmão, ficar perto de um crente que a conversa dele é Jesus. Oh, aleluia! Que ele fala de Jesus, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta. Oh, você está passando
por luta, vá lá na igreja, lá tem um homem de Deus, e quando ele ora, e quando canta, se você estivesse perto da irmã Maria, quando diz pra, todo mundo se arrepiava, oh, aleluia, estamos de viagem. E a primeira conversa de quem está de viagem é somente falar da sua pátria. Salmo 42. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Isso aqui está falando de um crente que está afastado. Ó. Está falando já aí de um crente que está longe. Ele lembra do tempo que caminhava nas procissões para as 4 festas anuais de Jerusalém. Mas o que me chama o Salmo 42 a atenção é que esse salmista, ainda que estivesse fora, o desejo dele era real. Porque quem está caminhando para casa, ainda fraco, mas se o desejo dele for real. Porque tem gente que parece que é uma fortaleza, né? Tem gente que acha que é cante, mas o desejo dele não é real. O desejo do Salmo 42 é real. Ele disse assim como a corça, como o cervo, brama pela corrente das águas. Assim a minha alma suspira por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu posso estar fraco, eu posso estar sem força, mas o sentimento que eu tenho por Jesus é real, é verdadeiro. Oh, aleluia. Quem pode adorar Ele nessa noite? O desejo daquele que está caminhando para casa tem que ser real. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Ainda que ele leve umas pancadas da vida. Pastor Ferreira, o filho pródigo, pegou toda a sua herança e foi embora. Mas a Bíblia diz que quando acabou todo o seu dinheiro, arrumou um emprego para cuidar de porcos. Olha que humilhação. Para um judeu cuidar de porco. Olha que fundo do poço ele desceu. Desejou comer as bolotas, a lavagem. Aí ele caiu em si. Você sabia que tem situações que Deus permite na nossa vida para que a gente caia em si? Para que a gente reconheça que a nossa casa não é aqui na terra, que o nosso lar não é aqui na terra. E a Bíblia diz que ele raciocinou e disse: rapaz, os jornaleiros de papai, os trabalhadores de papai come melhor, come do bom. Levantar-me-ei e vou ter com meu pai. E a Bíblia diz que quando ele se aproxima, o pai já estava esperando ele. Quem está voltando para casa, o pai espera. Quem está de viagem, o pai espera. Essas pancadas não é para te matar, é para você valorizar a sua casa, o seu lar. É para você valorizar o pai. Oh, aleluia. Quem pode adorar ele nessa noite? E a Bíblia diz que quando ele chega, o pai recebe ele de braços abertos, coloca o anel, troca as vestes, mata um animal cevado. E o que me chama a atenção e o que me traz um choque de realidade é que o outro irmão, quando vem, houve um alvoroço de festa na casa. Pergunta a um dos seus moços: o que é isso? Ele disse: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um animal aí e está uma maior festa. E a Bíblia diz que ele não entrou em casa. O pai veio até ele. O pai sempre vem. Pai é pai. É candá. Pai, há tanto tempo eu estou contigo e o Senhor nunca fez uma festa para mim. Esse aí gastou tudo. Esse aí andou de todo jeito. Chegou sem nada e o Senhor ainda faz um banquete.
Olha que perigo, irmão. Tem pessoas que estão lá fora, que vão voltar para o Pai. E tem outras que estão dentro, perdidas, dentro da casa do Pai. E o Pai disse: meu filho, o que é meu é teu. Eu estou dentro da casa do Pai, o que é do Pai é meu. Oh, aleluia. Mas esse teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. O Pai vai voltar a dar vida a pessoas que estão lá fora. Você acredita nisso? Essa mensagem nessa noite tem direção. Estamos de viagem. E tem muita gente que precisa de vida. E o Pai tem vida para dar. Diga glória a Deus. Estamos de viagem. Salmo 121. Eleva os meus olhos para cântico de degrau, cântico dos peregrinos. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Interessante que a beleza de Jerusalém, tanto da sua construção arquitetônica, quanto da beleza natural cercada por 4 grandes montes, tanto da muralha construída por Davi, onde não tinha monte, deserto de Edom, não chamavam a atenção do salmista. Ele dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem é do Senhor. O salmista, ele confiava tanto em Deus, que ele não se embelezava por nada aqui na terra. Tem crente que tem um sonho de conhecer a Torre de Pisa na Itália. Tem crente que tem um sonho de tirar foto em frente à Torre Eiffel. Tem crente que tem vontade de andar no deserto do Cairo e conhecer, aleluia, as pirâmides de Faraó, lá no Egito. Tem crente que tem vontade de tomar banho no Mar Morto, ou de se mergulhar nas águas do Jordão. O meu grande sonho, irmão, é conhecer o meu Jesus como Ele é. Não que seja pecado você viajar, mas o sonho de quem está de viagem é de conhecer a sua casa, a sua terra natal. Oh, aleluia. Fecha teus olhos por alguns minutos, por favor. Fecha teus olhos. Imagina como será a tua casa no céu. Imagina aí, imagina como será a tua casa. Dei amanto que me ando como onde quer. A Bíblia diz que os olhos não viu, o que a mente humana não imaginou, nem desceu ao coração do homem. Não dá para imaginar o que nos espera. Oh, dá para imaginar como é a Torre Eiffel. Dá para imaginar como é as pirâmides do Egito. Dá para imaginar como é o Rio Jordão. Mas não dá para imaginar como é a nossa casa no céu. Então eu quero sonhar com isso, com o que não dá para imaginar. Oh, aleluia. Estamos de viagem. E essa viagem tem perigo. Jair, é perigosa essa viagem. Cante. Mas o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque o meu Deus, Ele é o guarda de Israel. E o guarda de Israel não dorme, nem tosqueneja, não bate a pestana. Dá para acreditar num Deus que não dorme, que está nos guardando 24 horas por dia. E olha o que Ele diz: o sol não te molestará de dia. Eu mando no sol, viu? Nem a lua de noite, eu mando na lua. Eu sou a tua sombra, a tua direita. Eu guardo a tua entrada e a tua saída. Venha para Jerusalém,
Venha para a casa do Pai. Venha. Os animais não vão te devorar. Os salteadores não vão te pegar. E se passa pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Vale de Baca quer dizer vale das lágrimas. É obrigatório passar pelo vale de Baca quem vai para Jerusalém. Não tem outro trajeto. Você pode ser quem for, mas tem que passar pelo vale das lágrimas. Quem nunca chorou nessa caminhada? Cante. Oh, estamos voltando para casa. Estamos voltando para casa. Vamos voltar para nosso lugar. Nós somos peregrinos e forasteiros. O prenúncio da vinda de Cristo é muito forte a cada dia que passa. É como que ele estivesse dando uma sacudida na oliveira, balançando a figueira. Oh, aleluia! Os frutos podres cairão, mas os frutos que estiverem bem arraigados nela permanecerão e serão colhidos para a eternidade. Moisés encerra esse capítulo 10 dizendo: e quando a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta a tua mão direita para o céu. Cante. Dissipem os teus inimigos e os que te odeiam fujam de diante de ti. Deus está se levantando a favor da igreja dele. Oh, aleluia. Quando a arca se movimenta, é Deus dizendo: eu estou trabalhando em favor do meu povo. Você acredita que Deus está trabalhando em favor da igreja? É no meio da pandemia, é no meio desse caos, a arca, que é a presença de Deus, se ergue, e Moisés está dizendo: Senhor, levanta-te. E quando ela pousava, dizia: volta, ó Senhor. Volta para os miríades de Israel, ou para os milhares de Israel. Coloca a tua mão no coração, por favor. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Estamos de viagem. O trem ainda não chegou na estação, irmão. Cante. O barco ainda não chegou no cais. O avião ainda não chegou no aeroporto. Cante. O aplicativo ainda não disse: chegou ao lugar desejado. Estamos de viagem. Está na hora da gente se despir de toda a vaidade aqui terrena, de tudo aquilo que nos prende, ou que nos impede. Quem está de viagem não para em estação, vai caminhando, é com pouca força até chegar em Sião, é caminhando, recebe força de Deus aí nessa noite, viajante. Ei, peregrino, recebe força de Deus aí nessa noite. Você que está em casa, você que sofreu uma grande decepção, você que foi apunhalado, você que está solitário, você que está passando um grande aperto na alma, recebe graça de Deus aí. Estamos voltando para casa. Estamos voltando para casa.
Estamos de viagem. Tem sofrimento. Mas a arca, quando se levanta, a arca vai se erguer a teu favor. Cante. A arca vai se erguer. Obabe, vem. Obabe quer dizer amado, querido. Obabe aqui representa o Espírito Santo. Vem conosco. Fica, Espírito Santo Consolador, aquele que guia, aquele que direciona o caminho, aquele que ensina, aquele que conhece, aquele que vê. Vem conosco. Oh, vem conosco, vem conosco, vem conosco. Oh, Obabe, vem conosco. Levanta a tua mão para o céu, irmão. Eu sinto a presença de Jesus aqui nessa noite. Oh, estamos de viagem. Obabe não vai te abandonar. Obabe não vai te deixar sozinho. O amado Espírito Santo está dizendo: eu estou contigo. Eu fui enviado para te consolar. Eu fui enviado para te dizer que você não vai morrer nesse deserto, porque Canaã é logo ali. Eleva os meus olhos para os montes. Meu socorro não vem do monte. Monte é fácil de ser profanado. Monte é fácil de levantar altar a Deus pagão. Mas o meu socorro vem do Senhor. Eu quero ver ninguém corromper o nosso Deus. Eu quero ver alguém comprar, barganhar com o nosso Deus. Agora o Obabe vai acompanhar você. O Espírito Santo vai acompanhar você. Você que está em casa, descansa o teu coração. Enquanto a terra existir, enquanto a igreja estiver na terra, vai haver essas coisas. Sempre existiu essas coisas. Peste, praga, terremoto, tudo isso sempre existiu. Mas o segredo é: não pule antes de chegar na sua estação. A estação tem nome, é Canaã. Vai ter um vendedor de água que vai colocar água dentro do trem. Não precisa você pular fora não, vai chegar água no trem. Cante. Na Índia, quando os trens passam, é um monte de gente com bacia, com balaio. Eu sou do tempo de balaio ainda, de tira. É o povo com ele na cabeça e vendendo. Ninguém desce do trem. A comida chega até o trem. Você está entendendo? Olhe para seu irmão e diga para ele: não desça do trem, que o que tem que chegar no trem vai chegar. Pastor Antônio Ferreira. Amados irmãos, nós temos somente que agradecer a Deus pela doce exposição da palavra de Deus. É bem verdade que se não fosse a presença de Deus no nosso dia a dia, nós já teríamos desfalecido. Mas a nossa vitória é porque Deus não se aparta de nós. Glória a Deus. Deus não se aparta de nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. Como é importante sabermos que Deus, Ele é providência e provisão. Deus é providência e é provisão. Ele só não guia, mas Ele provê. Você crê nisto? Aleluia. Ele não acompanha simplesmente, mas Ele provê o que é necessário. Capítulo 11 deste livro que o nosso companheiro leu,
surgiu algumas murmurações do povo, que fez Moisés sofrer bastante e dizer a Deus: Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais tanto sofrimento, tanto aperto. Esse povo está enjoado de comer maná e agora me pede carne. Eu não te pedi o dia da minha morte, Senhor. Aonde vou buscar tanta carne? Que ainda que mate todos os animais que estamos conduzindo nessa caminhada, nessa viagem, ainda que mate os peixes do mar, disse: não, Moisés, tenha calma. Oh, glória a Deus, eu sou Deus de providência, mas também sou Deus de provisão. Eu não quero um carneiro do rebanho de vocês. Eu não quero um bezerro, não. Eu sei aonde tenho provisão para vocês. O vento sopra de dentro do mar. Glória. Glória a Deus. Tercaiam, terremia. Vento sopra de dentro do mar em direção à terra. Oh, glória a Deus. Esse Deus é tão tremendo, aleluia, que fez as cordonis caírem dentro do arraial. Ninguém pegou uma balinhadeira, nem uma espingarda para tirar nenhuma. Elas iam já no endereço certo e caindo no arraial do povo de Deus. Oh, glória. Creia que está chegando providência. Está chegando providência de Deus e junto com ela a provisão. Vai chegar provisão. Eu não sei se vai vir de São Paulo, Brasília, Mato Grosso. Eu não sei. Mas vai chegar. Você crê nisto? Oh, glória a Deus. Atente para esta palavra desta noite e saia daqui. Ou você, igreja que está no lar, creia nesse Deus. Não desista, não chore, não pasme, não fique desorientado. O seu Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que fez com esses homens, Ele existe. O que Deus prometeu àqueles homens e cumpriu, Ele ainda é o mesmo Deus que pode fazer muito mais além do que você está pedindo ou pensando. Agradeço a Deus, todos nós. Amanhã estaremos aqui em nosso culto de doutrina. Todos os irmãos que estão ouvindo nesta oportunidade deste anúncio, passe para o seu vizinho, convide ele para a sua casa, para acompanhar o nosso culto via online. Também obrigado aos nossos internautas que estão nos ouvindo nesta noite. Eu sei que nós estamos falando para gente que está muito distante de nós, não só aqui no Brasil, mas além das fronteiras. Eu creio que a nossa voz está chegando e o nome de Deus está sendo glorificado e a igreja sendo abençoada. Agradeço ao conjunto
filhos da alva, asas da alva, asas da alva, filho da alva, aleluia. Está tudo em casa, né? Os dois existem, né? Os dois existem, em nome de Jesus. Obrigado ao nosso cinegrafista, sua filha, aos nossos obreiros, que desde logo cedo eu estive por aqui, fui em casa, voltei para almoçar ligeirinho e voltei, e os companheiros pegaram comigo forte. Aos nossos diáconos, aos nossos auxiliares, obrigado a todos que cooperaram comigo desde a manhã. Obrigado, companheiros Jair e o outro companheiro. O nosso irmão Léo saiu cedo, só um pouquinho apressado, porque ele vai viajar. Vai passar uma semana fora, trabalhando, para os irmãos acompanhá-lo em oração, para Deus levá-lo em paz e trazê-lo em paz. Mais algum aviso falta, irmãos? Não tem. Fiquemos todos em pé e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao pastor Roberto Paredes para estar orando. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quem precisa de oração, vamos orar em nome de Jesus. Pai Celestial, graças te damos por tudo. E nesta noite, Deus, que esteja diante de ti o nosso sacrifício vivo, Pai, que é o nosso culto racional diante de ti. Que os louvores, ó Deus, tenham chegado à tua presença como um aroma suave, perfeito e agradável às tuas narinas, Senhor. Que a pregação da palavra nesta noite, Senhor, que alimentou nossa alma, venha alimentar todos aqueles que estão em casa, Senhor, que sejam nesta noite saciada a sua fome espiritual, e que nos leve em paz e em segurança, Deus, para os nossos lares. Nos dá uma semana de paz, de bênção, de conquista e de vitória. Abençoa, Deus, o nosso pastor Antônio Ferreira da Silva, dá-lhe saúde, Deus. Revigora, Deus, o seu corpo, porque eu bem sei que o seu espírito, Deus, está fortificado, mas seu corpo, Deus, precisa, Deus, de um vigor, Senhor, que emana da tua presença e do teu trono. Deus, que essas bênçãos sejam extensivas ao nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, Senhor, e que todo o ministério da Assembleia de Deus, todos os irmãos que estão em casa, toda a igreja que está no lar, seja abençoada por ti nesta noite. Abençoa os músicos, Senhor, que tocaram brilhantemente para ti, Senhor. Abençoa todo o teu povo nesta noite. É assim, Pai, que eu oro crendo que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém. Com a cabeça, por favor. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a sua igreja, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Para todos, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus.